não vou mentir pra vocês aqui, eu sempre falo a verdade. E a verdade é que não tem tanto tempo assim que eu sou fã de God of War não, mas eu gostei pra caramba desse negócio, sabe? Porque na época eu não joguei aquela versão lá da Grécia e tal, porque eu não era o detentor de um PlayStation, né? Eu tinha um Xbox. Não tô falando que o Xbox é ruim, não, mas é porque eu meio que perdi essa onda. E depois eu fui jogar o God of War a partir de 2018, aquela versão ali, meu Deus, depois joguei o Ragnarok. Ah, não, gente. Gente do céu, que jogo primoroso! Mas eu jogando eu percebi que tinha um detalhe ali. Tinha um trenzinho que não deixou ele fazer o sucesso que ele merecia tanto fazer mais do que já faz. Não deixou ele ser um maior clássico do que ele já é. E até o final desse vídeo nós vamos bater esse papo, mas primeiro nós temos que falar sobre essa obra-prima e como ela foi construída. É hoje God of War no Nerd Show. My vengeance ends now. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar falando de God of War, nós temos que falar sobre um estúdio, né? O estúdio que criou esse jogo, porque essas cabecinhas pensantes que fizeram essa obra-prima. A Santa Monica Studios foi fundada em 1999 por um ex-funcionário da Sony, o Alan Becker. Eles desenvolveram seu primeiro jogo para PlayStation 2 em 2001, que se chamava Kinetica. Era um jogo de corrida que teve um sucesso até que razoável, né? Que até colocou a empresa num bom patamar ali no ramo dos jogos. Só que um dos designers desse jogo falou assim, eu tava tendo uma ideia aqui, a gente podia fazer um segundo jogo, que eu não sei, eu vou explicar pra vocês o que eu tinha pensado aqui. Ele começou a falar sobre a ideia dele e era muito baseado num jogo que chamava Onimusha, que é um hack and slash, que é aquele que você anda e bate em tudo, sabe, fica dando porrada em tudo, que era de 2001 e falava muito sobre a mitologia do país, né, de origem, do Japão. Só que ele gostava muito daquele Fúria de Titãs, que é um filme muito clássico de 1981, que depois teve uma versão nova, mas a gente tá falando da versão mais antiga, né? Aí ele falou assim, por que a gente não faz um negócio desse, só que na mitologia grega? Só que como ele gostava muito, ele pensou em misturar isso, a mitologia grega, com violência, com né, um esmaga-maga na multipega, porque tem, eu descobri depois que tem bastante. Só que apesar de se basear na mitologia grega, eles não falaram que assim, tem que ser aquela coisa assim, não. Falaram assim, gente, é baseado isso aqui, mas vocês podem ficar livres para vocês criar o que vocês quiserem, porque a gente tem que fazer um negócio divertido, em primeiro lugar. O principal artista gráfico do jogo foi o Charlie Wan, e ele se inspirou bastante naquele filme Gladiador do ano 2000 para fazer o Kratos, que é, né, o fantasma de Esparta. A gente tem que fazer a história desse jogo depois. Sim, temos. Tem vários vídeos na internet? Tem. Mas eu quero saber. Eu não tenho paciência de ver os outros fazendo vídeo, eu quero fazer o meu. Se vocês quiserem a história depois, a gente faz. Outra inspiração também foi do jogo Strider de 1989, que é um jogo da Capcom. Mas em uma entrevista, um dos desenvolvedores falou que basicamente o God of War, a ideia ali, ia ser mesclar um pouco do Devil May Cry, né, a porradaria daquele negócio ali, e com alguns puzzles do jogo Ico, que era um jogo que aparecia diversas vezes nas revistas lá dos anos 2000, que era um jogo com o carinha tinha um chapéu de chifre, assim, meio viking, sabe? Era por aí. E o desenvolvimento dessa ideia do tal God of War começou em 2002, já com a parceria com a Sony fechada para lançar isso para o PlayStation 2. A ideia dos desenvolvedores era muito simples, né? Eles queriam dar liberdade para quem estava jogando. Você podia dar golpe forte, golpe fraco, usar magia, explorar o universo ali que você estava inserido. Ou seja, era diversão a valer.
E o jogo também tinha que ter algumas cenas cinemáticas, se é que a gente pode dizer assim, uns videozinhos, né? 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? Durante o processo todo, eles não sabiam muito bem se o jogo ia ser primeira pessoa, que é tipo assim, você só vê o que a pessoa vê, né? O que o personagem vê, ou se ia ser terceira pessoa, que você vê meio que de longe assim, né? Vê ele de costas. Mas acabou que eles colocaram em terceira pessoa, que acharam que ia dar mais aquela sensação de aventura mesmo, né? E até do combate, que era o jeito que eles estavam esperando também. E o dublador icônico escolhido foi o Terence C. Carson. Return to Sparta and prepare for battle. You defy the god of war? Mas o lançamento acontece em 2005. E vou te falar que foi extremamente bem recebido pelo público. Só tinha nota 9 pra cima. Não tinha erro aquele negócio. E atualmente ele segue com mais de 93% de aprovação. A gente que tá fazendo vídeo aqui, sempre falando sobre jogo, são raras as vezes que a gente vê uma aprovação desse tamanho. Inclusive, na semana que esse vídeo está sendo gravado, foi lançada uma DLC de God of War. Ah, é verdade, que eu não consegui sentar pra jogar ainda, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu fiquei mordido. Ainda não consegui jogar. Mas se você jogou, conta aí pra gente como é que tá, pra ver se aí cria mais vontade. O enredo, a jogabilidade, os gráficos foram considerados os mais bonitos até então, né, já lançados. A dificuldade, os quebra-cabeças, a violência, tudo foi muito elogiado, tudo na medida. O único defeito, o cabelinho que eles acharam ali foi a tal da câmera, que o cara tava preocupado ali, falar assim que às vezes a câmera não seguia direito o movimento que tava sendo feito, mas gente, a gente jogava Resident Evil, a gente não tá preocupado com câmera não, a gente quer ver o pau cantar, entendeu? O jogo ganhou diversos prêmios e foi eleito pela IGN o 7º melhor jogo de todos os tempos do PlayStation 2. E ele vendeu mais de 4 milhões de cópias no mundo inteiro. Mas, quando o negócio vai bem, ele requer uma continuação. No final do jogo de God of War 1, a gente vê ali, deixa entender, né, que vai ter uma continuação. E isso foi anunciado em 2006, para loucura de todo mundo. E o Cory Barlog afirmou que teria que ser uma trilogia esse jogo, mas que não tinha planos e tal, não tinha uma coisa. E ele entrou ali pro desenvolvimento junto com o cara lá que pensou aquela coisa toda. A equipe começou a trabalhar no jogo em 2006 e a ideia aqui era colocar algumas magias que lembrassem uns elementos da natureza, e tinham algumas que ficaram bem clássicas, né? Por exemplo, o terremoto de Atlas, Fúria de Cronos e Cabeça de Euríale. Fora isso, a ideia era colocar mais coisas da mitologia grega e aumentar os chefões, né? Colocar chefão ali além da conta pra gente bater em todo mundo. Uma coisa bem interessante que eu achei que foi até respeitoso com os fãs aqui, eles tinham possibilidade de lançar esse jogo já pro PlayStation 3. Mas só que eles quiseram lançar a continuação pro jogo pro PlayStation 2, porque, primeiro, era uma continuação, eles não tratavam como um jogo separado, e também ele falou que tinham 100 milhões de pessoas esperando a continuação. Isso contou muito para fidelizar o pessoal que realmente se tornou fã fiel da franquia. Que nem, por exemplo, eu sou fã da Alura, Babarelando. Eu também, Renato. Pois é, porque a Alura, assim como o God of War, a Alura é a God of Ensino Online. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí para você aperfeiçoar no seu currículo, ou uma especialização em alguma coisa para sua vida mesmo, departamento pessoal, ou um curso de informática, um curso de alguma coisa, ou talvez você queira ingressar num novo ramo, talvez você quer programar jogos. Já pensou? Eu vi até notícia hoje, esses dias, na CCXP, que tem um novo jogo Double A que vai sair aqui pro pessoal que trabalhava no God of War, na Santa Monica Studios, que vai trabalhar agora e fazer um jogo brasileiro. Você sabia, Gabrielano? Eu sabia porque eu tava lá, né? Pois é, vi um bonecão lá e tá bonito pra caramba. Ou seja, dá pra ingressar em qualquer tipo de ramo se você tiver a experiência certa. E é claro que a Alura, em parceria com o NerdShow, ia te dar um benefício aqui, porque você pode clicar aqui para se matricular e ganhar
10% de desconto. Se você faz uma matrícula na Alura, você tem mais de 1.400 cursos disponíveis para você fazer. Tem de tudo lá dentro. E você usando o link do Nerd Show, que é o link God of Link, o Link of War, você pode chamar também do jeito que você quiser, te garante 10% de desconto na matrícula. Matricula lá com 10% de desconto e você pode fazer todos os cursos da Alura. Tá fácil, ó. Pega o seu celular, aponta no QR Code que tá aparecendo aqui do lado, mas ó, o link também tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, hein? Não tem dificuldade. Então vai, clica e faça sua matrícula na Alura. Alura. Bom, mas seguindo aqui a nossa história do God of War, né? Esse segundo jogo foi lançado em 2007. E engraçado que foi lançado pela Capcom, porque eles viram que fez sucesso, né? Lá, só que lá no Japão, com outro nome. God of War 2, Shuenjou. Certíssimo, eu nunca ouvi uma pronúncia tão perfeita. É porque na Alura não tem japonês ainda. Nos Estados Unidos, o jogo vinha numa capa dupla, com CD bonitaço, com CD inclusive de um documentário do Esses trem que eu gosto de colecionar. Tá vendo? Eu perdi tanto quando meu videogame foi pro saco. Daí que o pessoal foi descobrir, inclusive, que quem fez a voz do Atlas no jogo foi o Michael Clarke Duncan. Você sabe quem que é esse cara? Sabe aquele do A Espera de um Milagre? Aquele filme. Nossa, aquele filme. Diga a Deus, o Pai, que foi uma gentileza que fez. Só que a Sony, ela fez uma pataquada também que foi quase... Sabe aquele negócio do Marcelo Rezende que aconteceu aqui com o Assassin's Creed? Porque teve isso aqui no jornal, que todo mundo falou assim, olha só o jogo aí do Capiroto, corta pra mim e tal. Teve uma coisa parecida com o God of War, foi o Marcelo Rezende dos Estados Unidos que falou. Eles fizeram um evento pra promover o jogo com mulheres e uma cabra morta. Em sacrifício, vocês acreditam? Claro que eles iam ser cancelados de tudo quanto é jeito, mas apesar disso, né, o jogo vendeu pra caramba. O jogo teve uma avaliação um cabelinho mais baixa que o primeiro, mas nota 9.7, né, na IGN, assim. Dizem que o ponto alto foi a história do jogo, e ponto negativo, não temos. Olha só como que esse trem aqui foi diferenciado. Só que tinha jeito de melhorar ainda, porque o jogo tinha que continuar. God of War 3 começou a ser desenvolvido quase que imediatamente, só que aquele cara lá, o Jafé, que deu a primeira ideia, ele já não estava muito envolvido no projeto não, sabe? Mas ele deu alguma consultoria ali, deu umas ideias, frequentou o estúdio, mas ninguém sabe muito por que ele não estava mais diretamente no projeto. Alguns meses também, o Barlog, que também estava envolvido lá no God of War 2, sai do Santa Monica Studio e deixa para uma outra pessoa, o Stig Asmussen. E em 2008, a Sony anuncia que esse vai ser o último jogo aquele para fechar a franquia. E o Asmussen falou que a maior dificuldade no desenvolvimento do God of War 3 era a interação do Kratos com todo o cenário, porque agora ele estava numa nova plataforma, o PlayStation 3, que você podia usar mais polígonos. Eu vou te explicar já o que é isso, mas por exemplo, o Kratos tinha 5.000 polígonos no PlayStation 2. No Play 3, ele tinha 20.000 polígonos. É porque é o seguinte, ó, sabe quando a gente viu os jogos mais quadradinhos assim? Ele é feito em polígonos, né? E quanto mais lados tem esse polígono, melhor fica o gráfico, mas consome também do poderio do videogame. Então se você fizesse, sei lá, 20.000 polígonos no PlayStation 2, ele ia pegar fogo igual o meu, entendeu? Então aqui tinha mais poderio, mas era mais difícil de lidar com isso também, principalmente nas cenas. E vale citar as novas armas que o Kratos tinha aqui no God of War 3, né? Garras de Hades, cestos de Nemeia e o chicote Nêmesis. E também tinha magias. Acerto de contas divino. Exército de Esparta. Invocação de almas. Rugido da Nemeia. E Fúria de Nêmesis.
E na E3 de 2009 foi feito um trailer para revelar que o jogo ia ser lançado em 2010. E dá-lhe campanha de marketing nos Estados Unidos e na Europa. Dear PlayStation, I know in God of War 3 you're this Kratos guy seeking vengeance against the gods. Só que um dos chefões lá da Santa Mônica, um tempo antes de lançar esse jogo, falou que ia ser o final da trilogia. Mas não significava que era o final de tudo, entendeu? Já começou a dar uns... o quê? É mesmo? Até porque tava dando certo. Certo. E os próprios jogadores participavam aí desse marketing forte da empresa. Com certeza. Whoa, is that a new outfit, Kratos? It really complements your skin tone. What's it made of? E mais uma vez, ninguém deu um defeito para esse jogo e só falaram que foi o melhor jeito possível de terminar a história. Só 9.3 para cima, melhor jogo de todos os tempos, e o pessoal ficou assim, em êxtase. E em 2010 também foi lançado God of War Ghost of Sparta para PSP. E vamos dizer numa entre-safra, se é que a gente pode dizer aqui, teve um jogo no meio do caminho que foi o God of War Ascension, que contava um pouco a uma prequel, né? A história antes da história. Que esse aqui eu vou até dar uma pulada, sabe por quê? Porque ele teve 7.8 de aprovação. Vamos dizer que o pessoal não acha que é aquela coisa assim, e também como eu já, né, não me marcou também, eu vou deixar ele um pouquinho pra lá, pra gastar todo o meu latim no jogo mais delicioso de todos, que é o que vinha depois. O desenvolvimento desse jogo começou em 2013, mas só foi anunciado em 2014. E o Cory Barlog voltou pro projeto e começou a falar, sabe aquela pessoa que desconversa? Fala assim, não, a gente vai recomeçar a história, pode ser isso, pode ser aquilo. Ninguém sabia, era aquele projeto totalmente sigiloso, até que vazaram algumas imagens mostrando o Kratos na mitologia nórdica. Aí, meu filho, não teve um que ficou sentado na cadeira. E em 2016 veio esse anúncio oficial na E3. O bicho ia pegar lá na mitologia nórdica. E esse jogo teve captura de movimento real de atores de verdade. O Kratos foi o ator Christopher Judge e o Atreus foi o Sunny Sullick, que tinha só 13 anos quando o jogo foi lançado. A trilha sonora, gente, é um trilha assim, foi feita só pro jogo, né? Foi feito baseado nos cânticos nórdicos. Ai, meu Deus, nossa, é bom demais, eu não tenho nem o que falar. E esse aqui é um jogo que não tem uma numeração, só God of War, né? Até porque eles falaram que não ia ser uma continuação direta, né? Porque eles estavam repensando todo o universo, né? Além de que também eles tiveram que meio que convencer o pessoal a fazer um novo jogo de God of War, porque o Ascension não deu muito certo em vendas. Então o pessoal da Sony ficou meio com o pé atrás aqui, mas ainda bem que eles cederam. E aqui tinha uma coisa que ninguém tinha visto ainda, porque antes eles se preocupavam muito com o filminho que tá lá, né, as cinematics que o pessoal chama, mas aqui não ia cortar a câmera. As cenas de ação e tal, que era meio que de filme, né, era no próprio jogo, sem uma tela de carregamento. Isso o pessoal não tinha visto ainda. E um dos grandes destaques desse jogo é a história. Tanto é que toda vez tem um personagem lá que é o Mimir, né, que é a cabeça lá da mitologia, e ele fica contando que ele é o homem mais inteligente vivo e conta as histórias. Então, enquanto a gente tá passeando de barquinho, a gente tá fazendo alguma coisa, a história é muito rica e deixa a gente meio que imerso nisso. É muito bom. Tanto é que teve 3 roteiristas para fazer essa história toda. É uma trabalheira danada, né? E as armas que a gente usa agora são o Machado Leviatã, o Escudo Guardião e também tem as Lâminas do Caos.
Foi lançado em 2018 e assim, ele teve nota mínima de 9.5 e teve todo mundo dando 10. 10, 10, 10, 10, 10. Caprichosos de Pilares, 10. Esse eu joguei. E assim, eu comi o jogo, né? Nos 3 primeiros dias, eles venderam 3,1 milhões de cópias. Você sabe quanto que eles venderam no final das contas? 23 milhões de cópias. Você tem uma noção do que é isso? Os primeiros jogos lá venderam 4, tal, até 5. Eles vendeu 23. Meu Deus do céu. E claro, quando o jogo termina, ele mostra que ia ter uma continuação, né? Tanto é que em 2022 vem God of War Ragnarok. Ai, esse eu joguei também, viu? Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas esse aqui, eu vou tomar a liberdade de não falar sobre o enredo do jogo, só que é muito bom, porque pode ser... Lançou um negócio aí, né? Pode ser que você queira jogar, saber da história. Esse vale a pena, viu? Eu vou só te falar isso aqui. Meu Deus do céu, que obra-prima de jogo. Mas vamos falar aqui do ponto que me levou a fazer esse vídeo. Vocês viram aqui que ele vendeu 23 milhões de cópias lá, né? O God of War 2018. Esse aqui, nossa, é bom demais. O destino surpreende se você deixar. Eu acho que God of War foi lançado um pouco no tempo errado, sabe por quê? E não sou só eu que penso isso, alguns desenvolvedores meio que indie ou fãs, né, fizeram versões 16 bits de como seria God of War. Você já imaginou se esse jogo fosse lançado na geração do Super Nintendo, Mega Drive ou até um Nintendinho, quem sabe? Porque olha só, tem tantas franquias gigantescas tipo Castlevania, Mega Man, várias outras que ficaram muito clássicas por causa de quando elas foram lançadas. E imagina se God of War fosse lançado também nessa época, se não seria um clássico muito maior do que é. Claro que ia ajudar nessa época também, porque os jogos eles eram um pouco mais democráticos e a gente ia muito para casa uns dos outros. Ou seja, isso ia ajudar muito a espalhar a palavra, coisa que foi se perdendo com o tempo. Inclusive no PlayStation 2 era difícil até a gente encontrar para jogar. Tinha ainda, claro, alguma coisa assim, mas sabe aquele negócio que a gente não se comunicava tanto e hoje em dia cada um joga da sua casa e é isso aí? Pois é, eu acho que God of War seria muito maior se fosse lançado antes. Que pena que não tiver essa ideia lá enquanto estava jogando um bom Super Mario World. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, tem mais vídeo de jogo pra você ver aqui no canal. Eu vou deixar todos listados aqui, tem 2, tá? Recomendação minha, Chuchu Teteia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!